Oi, gente, tudo bem? Estou de volta aqui, dando continuidade ao assunto, né, dos outros vídeos que eu fiz sobre a dor emocional, sobre a gente olhar para essa dor, para a gente entender, para a gente compreender, para que a gente possa virar o jogo, né? Parar de fazer a mesma sequência de passos e ter o mesmo resultado, né? Porque no final das contas, por conta dessa dor emocional, a gente acaba seguindo os mesmos passos e cometendo os mesmos erros. Vou explicar melhor isso, porque não adianta eu vir aqui falar, a gente tem dor emocional, a gente tem mesmo, mas como que a gente soluciona isso? Qual que é o método, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, por exemplo, se você tem a dor emocional do abandono, né, na sua infância, você não foi atendido na sua demanda de atenção, de amor, de cuidado, né? Talvez até sejam os pais presentes, mas de repente o jeito de tratar é diferente, é mais seco e não te deu a devida atenção e você ficou naquela falta de alguém que te dê atenção, que pare para te acolher, para te ouvir, né, para te atender naquela demanda. Então, você tem essa dor, vamos supor que você tenha essa dor. Aí o que acontece? Você passa a vida toda buscando sempre esse personagem que tem as características deste pai ou dessa mãe que não atendeu essa demanda, né? Então você começa a buscar em outras pessoas, em outros relacionamentos, as características desse pai ou dessa mãe, certo? Com a esperança, isso tudo é inconsciente, tá, gente? Isso não é racional, não, isso é inconsciente. E outra, nossa mente é totalmente insana, o nosso inconsciente é insano, tá? Então vamos lá. Então ele começa a buscar e nos outros relacionamentos as características daquele personagem, no caso o pai ou a mãe, tentando inconscientemente buscar com que este personagem finalmente atenda a sua demanda, tá? Então o que acontece? Você sempre vai buscar essas características, mas se esse personagem com estas características não te atendeu da primeira vez, que dirá os outros personagens que também têm a mesma característica? Não vai te atender. Por exemplo, se o teu pai foi indisponível emocionalmente, né? A gente via muito antigamente, hoje ainda a gente tem, mas antigamente era pior. O pai tinha aquela coisa de manter, ele não agradava os filhos, ele não era emocionalmente aberto aos filhos, porque dava-se a entender que os filhos perderiam o respeito pelo pai. Então, eles era o tipo de pai que não abraçava o filho, não acolhia o filho, não agradava, era sempre rude. Então, você sempre fica buscando esse personagem em outros relacionamentos para te atender essa demanda. Só que, se esse novo personagem tem as mesmas características do personagem principal da tua história, é óbvio que ele vai fazer da mesma forma, né? Faz sentido isso, né? Então, por isso que a gente cai de novo e de novo nessas ciladas. Por quê? Porque esse personagem com essas características de não disponibilidade afetiva, não está disponível emocionalmente para te acolher, ele não vai te acolher, né? Então você vai se decepcionar e decepcionar inúmeras vezes. E como que a gente faz para virar esse jogo? Poxa, percebi que é essas características que eu busco. Então você encontrou um amigo ou um parceiro para relacionamento que não está disponível emocionalmente. Você já pegou essa fita, você já percebeu. Você vai continuar esperando que ele te devolva o que você busca? Então você vai cortar isso. Você pode continuar tendo amizade com essa pessoa? Pode. Mas você tem que cortar esse ciclo, você tem que interromper esse ciclo de ficar dentro de si esperando que essa pessoa lhe devolva aquilo que você quer, que é ser acolhido. Entendeu? Então é assim que a gente cura a gente. Então por isso que é importante a gente frisar uma coisa aqui, ó. Tudo que acontece com a gente trata-se da gente mesmo. Se você ficar esperando o outro mudar, você está fadado a sofrer para o resto da sua existência, tá? Então, se você fica, o fulano não podia ter feito isso, ele podia.
Aliás, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, a gente tem que trazer essa responsabilidade pra gente. Tudo que acontece conosco, tipo, ai, me senti ofendida, fulano fez isso, não, não. Trata-se da gente mesmo. Então, como é que eu consigo virar esse jogo? Eu consigo mudar a mim mesmo, não o outro. Entende? Então, ai, é sofrido. Claro que é. Ah, o mundo seria maravilhoso se as pessoas atendessem as nossas demandas, só que não são assim. A gente também não atende demanda dos outros, né? Então, se a gente traz isso com essa consciência, tipo, eu consigo mudar a mim mesmo, o outro eu não consigo, então eu corto esse ciclo, eu não vou esperar que essa pessoa seja legal comigo, me acolha, porque ela não vai fazer, ela tem as mesmas características do meu pai ou da minha mãe. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro percebo isso, eu quebro esse ciclo, para de ficar esperando dessa pessoa. Não preciso ficar com raiva, nem maltratar, nada disso. A não ser que você tiver num relacionamento abusivo. Tanto relacionamento amoroso, quanto relacionamento de amizade. Né? Às vezes de parentesco também, que a pessoa está só usufruindo de você, manipulando você. Daí você tem que evitar sair de perto dessas pessoas mesmo. Mas se for só um amigo normal que não está te oferecendo dano, a não ser a você mesmo que está criando essa expectativa e não vai rolar, aí sim, você corta esse pensamento seu, muda o jogo, vira, faz o retorno, muda. E aí você vai buscar olhar para as outras características que você espera de alguém. Por exemplo, eu quero alguém que esteja disponível emocionalmente para ter uma boa amizade, para conversar. Né? Então, por exemplo, você manda mensagem para esse amigo que você acabou de conhecer, vocês estão conversando, então, e aí você manda a mensagem, a pessoa demora séculos para te responder. E quando te responde é com uma desculpa bem esfarrapada. É óbvio que você não está sendo interessante para essa pessoa. Porque se a tua fala, se a tua companhia fosse de fato interessante para essa pessoa ia responder, mesmo que não tão rapidamente, porque às vezes ela está ocupada, está trabalhando, enfim, várias coisas que podem acontecer, ou é o perfil dela não ser rápida em respostas, tudo bem, mas de alguma forma ela vai responder carinhosamente, né? Mas eu estou dizendo assim, não é possível que a pessoa vai ficar 3 dias sem te responder. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Poxa, percebi que essa pessoa não está disponível, vou mudar a rota, não vou ficar brava com ela, não vou brigar com ela, não vou virar a cara, não é nada disso. Só que eu não vou investir mais nisso. Vou virar o jogo até eu encontrar uma outra pessoa, porque tem muita gente nesse mundo. Assim como você é legal, gosta de conversar, tem outros iguais a você. Então, esta é a maneira de você quebrar o ciclo, tá? Outra coisa que a gente precisa também nos observar, porque como eu já disse, a gente tem que se autocorrigir, certo? Se a gente percebe que tem atitudes nossas que não é legal, que é desagradável, que incomoda as pessoas, e no geral, eu tenho que olhar por que eu estou incomodando, né? Será que é porque eu tenho uma atitude que é muito invasiva? De repente, tem isso, né, gente? Então, a gente tem que observar, por isso que o autoconhecimento é importante. Né? Porque eu também não posso ser uma pessoa chata, que ninguém quer ficar perto, né? Tipo, qual que é a minha fala? Será que de repente numa roda de amigos eu só reclamo? Né? Será que eu sou uma pessoa que nada tá bom? Porque esse tipo de coisa incomoda. Então, às vezes, a gente precisa olhar para dentro mesmo e fazer essas mudanças internas. Né? Tipo, nossa, eu tô muito reclamão. Por que eu sou? Nossa, chato, eu tô viciado em reclamar. Isso aqui não tá tão ruim assim. Eu tô reclamando porque eu tô viciado. Então, são coisas que a gente tem que observar, certo? Para que, de fato, nós possamos pôr para fora as nossas qualidades, as nossas coisas boas, né? E aí sim, a gente vai ser, de fato, alguém legal e necessário para estar numa roda de amigos, né? Então pensa nisso também, tá? Mas além disso, falando desse negócio do ciclo vicioso, ciclo ou círculo vicioso, gente, tá uma briga aqui atrás das galinhas, vocês não reparam não. Aqui tem um monte de galinha da Angola, tá um furdunço. Enfim, deve estar resolvendo seus problemas de dores emocionais, porque a treta tá grande. Mas enfim. Então, quando a gente olha, né, fala assim, poxa, o que eu posso oferecer? Então, não que você tem que ser uma pessoa diferente, eu não vou ser o que eu sou de fato, não. Você precisa
evitar coisas negativas. Você, por você mesmo, entendeu? Se você fica só pensando em coisas negativas, só reclamando, vai ser ruim para você mesmo. O teu campo energético está carregado, né? Então, mas assim, puxa, que coisas boas. O que eu posso fazer que as pessoas gostam? O que as pessoas admiram em mim? Tipo, as pessoas gostam porque você é engraçado, você fala coisas engraçadas. Poxa, então por que eu não posso aflorar? Não preciso forçar, gente, não é forçar, tá? Mas busca enaltecer essas boas qualidades que você tem e procura entender o porquê das más qualidades. Nossa, por que eu estou reclamando? Por que eu estou assim? Tá? Porque também, veja por você mesmo, eu estou dizendo por mim. Às vezes a gente tem amigos, tal, conversa, mas quando um assunto é muito cansativo, né? Eu já tive experiências assim e eu me afastei da pessoa. Não que a pessoa não seja legal, é uma pessoa legal, mas chegou um ponto que a pessoa só ficava naquele assunto, repetindo e reclamando e desabafando, e na verdade a pessoa só queria me usar como um pinico, vamos dizer assim, porque aí a pessoa falava, desabafava, falava. E aí a devolutiva, tipo assim, fulana, mas presta atenção nisso, olha, para com isso. A pessoa não quer ouvir. Daí a pessoa muda de assunto. Então chega uma hora que isso satura, entendeu? E a gente não quer, porque a gente já tem as nossas coisas, a gente já tem as nossas demandas. Tudo bem você parar e ouvir alguém, beleza, né? Conversou, deu uma força para a pessoa, beleza. Mas a pessoa vai ficar quanto tempo naquela demanda? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, eu tô falando de tempo. Eu já aguentei pessoa com a mesma ladainha na minha cabeça há mais de 3 anos. Aí chegou um ponto que eu falo, cara, eu não aguento mais. E eu me afastei. Gostava da companhia em outras questões, adorava. Mas chegou um ponto que, cara, não aguento mais essa ladainha, não aguento. Entendeu? Então a gente também tem que olhar o que eu estou pesando na vida do outro. Será que eu estou sendo uma boa companhia? Então a gente tem que olhar todos esses pontos, minha gente, porque às vezes a gente fica colocando só a culpa no nosso, tem os problemas emocionais. Não, mas a gente tem que trazer para a responsabilidade e fazer as mudanças necessárias, né? Então presta atenção nesse ponto. Então, eu trago aqui para vocês essa explicação de como você perceber essas características e quebrar esse ciclo, não alimentar mais essa esperança de, eu vou esperar. Porque o inconsciente, ele tem aquilo dentro dele de que ele vai conseguir corrigir esse pai ou essa mãe do passado e eles vão entregar o que ele está esperando. Só que não vai acontecer. Ponto final. Isso não vai acontecer. Então, é melhor você entender isso e parar de esperar desses outros personagens que têm as mesmas características, esperar o que você quer e que não vai ter. Então, o que eu faço? Eu quebro esse ciclo. Eu paro de esperar. É sofrido? Óbvio. Porque a gente se acostumou com esse padrão, a gente vai fazer sempre nesse padrão. Só que a consciência, por isso que eu sempre falo, gente, quando a gente tem clareza das coisas, quando vem nítido as coisas na sua mente, você não cai mais no jogo. É lógico que a primeira você pode cair, a segunda você já fica mais esperto, mas vai chegar uma hora que você vai parar. Fala, não espero mais essa atitude desse tipo de gente que tem essas características igual o meu pai ou a minha mãe, porque não vai rolar. E aí você volta a olhar para outro tipo de características que de fato podem atender a sua demanda. Uma outra coisa muito importante também, a gente também tem que aprender a dar conta das nossas demandas. Autossuficiência, tá? Não, mas eu oro para Deus. Gente, contato com a espiritualidade, com a divindade é maravilhoso. Com certeza essa energia poderosa vai te ajudar, tá? Eles vão te ajudar. Só que como o próprio Mestre Jesus falou, aquele que quer seguir a mim, pegue a sua cruz e siga-me. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, pega a tua demanda, dê conta e vem comigo. Porque cada um tem que dar conta da sua demanda. Eu posso te ajudar? Claro que eu posso, mas eu não posso fazer por você. Então, você buscar resolver a sua demanda, dar conta, tipo, me sinto carente. Por quê? Eu não gosto de ficar sozinho. Por quê? O que eu posso fazer sozinho na minha casa? Que é só eu comigo mesmo e que pode ser legal.
O que você faz sozinho, que você não precisa de ninguém e que pode ser bom para você? Pensa aí. Eu, Damares, para o meu gosto, eu adoro ler. Amo ler. E não dá para ler com pessoas, um monte de gente conversando. Não dá. É uma atividade que eu tenho que fazer na minha. Poxa, então vou fazer isso? Estou sozinha? Maravilha, vou ler. A outra coisa que eu posso fazer é assistir um vídeo no YouTube com uma matéria interessante. É uma coisa que eu posso fazer sozinha? Maravilha, vou fazer. Aí quando você estiver em volta de pessoas, você faz ações, atitudes que envolvem pessoas. Você entende isso? Então, quando a gente começa a desenvolver essa inteligência, essa capacidade de se auto-acalmar, se auto-equilibrar, você vai ganhando força. Você tem que aprender isso. Você tem que dar conta da sua demanda. E se porventura, com sorte, você encontrar parceiros, amigos, amores, que te atendam nessa demanda, vai ser a glória. Vai ser a glória. Mas se você não encontrar, você está bem. Entende? Então é isso, gente. Essa é uma dica que eu estou passando para vocês, que eu tenho colocado na minha vida como atitudes e tenho melhorado. Para quem não sabe, eu estou divorciada há 26 anos. E todo esse motivo que eu estou sozinha até hoje não é culpa de ninguém. É culpa minha mesmo, das minhas dores. E eu estou tratando. No começo foi muito difícil essa coisa de estar sozinha, mas hoje eu estou muito bem, eu fico muito bem. É claro que se tiver uma companhia vai ser incrível, vai ser maravilhoso, entende? Só que, por conta dessa minha dor emocional, que é relativa ao meu pai, eu fiquei sempre buscando alguém que não estava disponível emocionalmente para me atender a demanda. Só que foi só um erro atrás do outro, sofrimento em cima de sofrimento. Às vezes as pessoas falam, ai Damares, como é que pode? Você está sozinha até hoje. Gente, estou por enquanto, porque ainda não encontrei alguém que eu falasse, poxa, vale a pena eu juntar os trapos, como diz lá em Minas. Entende? Tenho bastante pessoas interessadas, pessoas legais, tenho. Mas eu não preciso ter pressa. Eu não preciso atropelar, eu não preciso que alguém atenda a minha demanda. E quando eu percebo que eu estou querendo colocar nas costas do outro essas demandas, porque isso não vai embora, gente. Isso só vem à luz, você tem consciência e você consegue administrar isso daí. Tá? Vai chegar um ponto que vai ficar bem fácil, mas a princípio é complicado. Mas o que acontece? Eu estou trabalhando comigo mesmo e eu tenho vivido uma vida plena. Eu sou feliz, entende? Então, tudo é possível, gente, e tudo depende de nós. É lógico que você pode contar com a ajuda espiritual, com certeza, mas é com você, tá bom? Então eu deixo aqui esse vídeo. Se você achar que isso é válido, compartilha, curta, tá bom? Eu vejo que muita gente assiste, tem várias visualizações, mas não tem curtida. Peço que você curta, se você achou interessante, se esse conteúdo é bom, porque se você curte, se você comenta, então é incrível, porque as plataformas, Instagram, YouTube e as outras plataformas, eles entendem que isso é relevante e eles vão compartilhar, tá bom? Então, se você puder me ajudar da forma que eu tô querendo ajudar as pessoas que precisam, eu agradeço muito, tá? Então, um beijo para vocês, tenha uma vida incrível e seja feliz, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau.